Ezequiel capítulo 38. Nesse capítulo 38 do livro de Ezequiel, irmãos, nós temos uma profecia contra Gog e Magog. É o capítulo 38 e o capítulo 39. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 38 e na próxima terça-feira ou no domingo a gente trabalha o capítulo 39. Por quê? Porque no sábado nós queremos falar sobre a nova ordem mundial, tá bom? Então nós vamos abordar hoje o capítulo 38. Veja que ele começa dizendo: veio a mim a palavra do Senhor. Então não é palavra dele, Ezequiel. É uma palavra que veio da parte de Deus. Palavra do Senhor que veio a Ezequiel, o profeta. É uma situação complicada, porque este capítulo 38 e o capítulo 39, eu vou deixar aqui, qualquer coisa eu pego. Ele vai abordar, eu penso, e eu posso estar errado na explicação, creio que não, mas sobre uma batalha final, sobre a guerra final que ocorrerá neste planeta. A última batalha, a batalha final de tudo, antes que Deus implante, por meio de Jesus Cristo, o seu reinado aqui na face da terra. E o capítulo 38 e 39 de Ezequiel, ele vai destacar justamente, irmãos, esse fato. E eu quero compartilhar com os irmãos justamente esse assunto do capítulo 38 de Ezequiel hoje, e na próxima live, não lá no sábado, mas possivelmente no domingo, a gente aborda o capítulo 39. Então serão duas lives para nós, dois cultos, para nós esclarecermos, trazermos um esclarecimento sobre esta palavra. Acredito que você está preparado para ouvir. E se tiver algum questionamento, você compartilha comigo aí. Você vai compartilhar comigo e eu vou estar trazendo à tona esse assunto para que você entenda o que é que está sendo abordado. Então veja, nós temos dois nomes aí no capítulo 38, a princípio, que é Gog e Magog. Talvez você nunca nem ouviu falar desses dois nomes. Gog e Magog. O que é Gog e o que é Magog? Gog é o lugar, é um lugar. Eu não vou ter como esclarecer aqui, porque até porque a Bíblia, ela não esclarece quem é Gog. Ela dá algumas suposições e dentro deste caminho, de acordo com a geopolítica mundial e de acordo com as grandes potências hoje, nós vamos conjecturar aqui e formular uma ideia. Então, Gog refere-se a um lugar, a um país, a uma nação. Na verdade, a nação é o povo, então seria o território. E Magog é o povo. Então, veja bem, irmãos. Gog é o país. Por exemplo, Brasil é o país. Brasileiros são os povos que habitam no Brasil, a nação brasileira. Gog é o país, é o lugar, e Magog é o povo que compõe este lugar. Então nós temos duas coisas distintas aí que se juntam, que se entrelaçam para formar uma coisa só. Que coisas são essas, pastor? Gog e Magog, o lugar e o povo. Quem é Gog e Magog? Vamos abordar isso aí. Nesse texto ainda vai aparecer outras nações, outros povos. E nós vamos tentar, dentro da medida do possível, estar esclarecendo aqui. Irmãos, quando se fala de Gog e de Magog, não pode, em hipótese alguma, estar falando de um país, desculpe, não é que eu estou sendo preconceituoso, não, de um país michuruco. Não pode estar falando de um país pequenino, de um país que não tenha um poder militar
pelo contexto do capítulo 38 e do capítulo 39. De um país que não tem um poder militar exorbitante, de um país que não tem um grande poder militar, quando se fala de Gog e Magog. Não é qualquer país, não é qualquer povo, não é qualquer nação. Não é. Então veja que está falando de um povo e de uma nação poderosíssima. Mas quem é Gog e Magog? Veja que quando a gente analisa o contexto desta palavra, essa questão de Gog e Magog, ela vai envolver vários povos que serão gerenciados ou administrados, como você queira entender, por esse governante de Gog e de Magog. O governante de Gog e de Magog, ele vai exercer um domínio entre outras nações para cumprir um propósito e um objetivo. Mas Deus estará por trás desta situação. É Deus que levará Gog e Magog e as demais nações às terras de Israel, onde Gog será sepultado, onde Magog será sepultado. Mas quem seria Gog e Magog? Veja bem, vamos conjecturar aqui. Eu não posso dizer que seria um país africano. Alguém, por que não pode dizer? Porque não corresponde com a geopolítica mundial. Você não tem um país da América do Sul, ou um país da América Central, ou um país africano, ou um país da Ásia até que dá para se pensar, que possa exercer um domínio geopolítico mundial. Então, vamos conjecturar alguns países, e aí você vai analisar quem é que você pode incluir nesse contexto como sendo Gog e Magog, que vai tomar conta de outras nações, que vai administrar outras nações. Por exemplo, a Rússia. Muitos intérpretes de Bíblia, biblistas, teólogos, pastores e etc., não quero criticar ninguém aqui, já disse que Gog e Magog seria a Rússia e o povo russo. É uma possibilidade. Eu não estou aqui afirmando que é. Você vai pensar e vai analisar. É uma possibilidade. A Rússia hoje é uma potência e faz parte do G20. Veja, irmãos, que Bíblia não é só conhecimento bíblico. Você tem que ter um conhecimento histórico, você tem que ter um conhecimento geopolítico mundial para você saber o que é que está acontecendo no mundo. Então, a Rússia é uma possibilidade. A segunda possibilidade que nós queremos falar aqui é a China. A China hoje é a segunda potência econômica do planeta. A China está exercendo, e principalmente diante da pandemia de coronavírus, ela está exercendo um domínio estarrecedor diante desse cenário que se formou no planeta. Então nós temos a Rússia, a China. A China pode ser Gog e Magog? Sim, a China como Gog e Magog como seu povo, o povo chinês. Quase 2 bilhões de chineses habitam aquele território, sendo a China o quarto país em extensão territorial e o primeiro país em extensão demográfica. Veja bem, irmãos, então a China é uma possibilidade. A terceira possibilidade de Gog e Magog, que eu quero falar aqui, não é um país, mas uma união de países. E alguns irmãos já conseguiram decifrar qual é o pensamento. Seria a União Europeia, liderada pela França ou a Alemanha? É uma possibilidade. Nós sabemos que a União Europeia, ela detém uma grande quantidade do capital mundial e do exército do mundo. Então, a União Europeia, ela pode ser Gog e Magog e exercer um domínio sobre as outras nações e invadir as terras de Israel por uma determinação do Eterno. A quarta possibilidade, que eu acho que é a mais plausível no momento, é os Estados Unidos da América. Olhe para cá. Então eu penso que os Estados Unidos da América têm possibilidade sim de ser Gog e o seu povo, o povo americano, Magog.
Veja bem, irmãos, quando diz que Gog e Magog serão derrotados e sepultados nas terras de Israel, não está se dizendo que será toda a nação de Gog e Magog, mas somente as forças políticas, somente os exércitos de Gog e Magog. Mas qual é o número de soldados que vão estar nas terras de Israel? E aí eu tenho que contextualizar o capítulo 38 com outros textos bíblicos. Qual é o número de soldados que vão estar nas terras de Israel nesse período? Que período? Eu disse nesse, não disse neste. Se fosse neste, seria agora. Então é nesse e é depois. É algo que vem depois, que pode ser que não esteja tão longe como nós estamos imaginando. 200 milhões de soldados. Você sabe o que é isso? 200 milhões de soldados sob a liderança de Gog. Olha, 200 milhões de soldados sob a liderança de Gog. Então qualquer um, os Estados Unidos pode ser, é uma possibilidade. Qualquer um desses países que eu citei aqui, Rússia, China, a União Europeia e os Estados Unidos, qualquer um desses nomes tem possibilidade de ser Gog e o seu povo Magog. E qualquer um deles tem possibilidade de exercer uma liderança por meio de alianças políticas para levar essa quantidade de soldados que eu disse aqui, que são 200 milhões, para as terras de Israel. Talvez você não saiba o que é 200 milhões de soldados, mas eu vou abrir os teus olhos. 200 milhões de soldados corresponde hoje a todos os habitantes do Brasil. Nós estamos já em 210 milhões, 215. Então, quase a população brasileira. Por aí, já dá para você ter uma ideia e saber a quantidade de soldados que estarão nas terras de Israel dentro desse capítulo 38 do livro de Ezequiel. Então, irmãos, nós abordamos aí Gog e Magog. Quem vem mais com Gog e Magog, que são esses povos, quais os outros povos que vêm nesta mesma toada com o objetivo de aniquilar a nação de Israel? O propósito é esse. E tem uma permissão da parte de Deus. Tem uma permissão da parte do Senhor. O continente africano, você está com sua Bíblia aberta aí? Então vai lá no versículo 5, capítulo 38, verso 5. Preste atenção. Para Pérsia, Cush, Etiópia, Put, Líbia, estarão na campanha deles, todos armados de escudo e capacete. Então veja que está abordando também o texto, que além de Gog e Magog, que vem todos esses soldados, vem uma boa quantidade de países africanos que farão alianças, presbítero Ivanildo, que farão alianças com Gog, que farão alianças com esses povos. Irmãos, aqui só está mudando o nome. Se eu chamasse de besta, seria a mesma coisa. Então Gog será a liderança política e militar que nós conhecemos como besta. Só mudou o nome e está abordando o cenário do desfecho de tudo isso. Então, além desses países africanos, vem também países do Oriente Médio que vão se situar. Está em Apocalipse. Se você quiser deixar o versículo aí, pode deixar, qualquer irmão pode deixar. 16 e versículo 16. Apocalipse 16 e versículo 16. Veja se é isso mesmo. Eles vão congregar. Não me deixe enganado aqui na live diante da situação. Só estou com a minha Bíblia aberta só no capítulo 38. Eles vão congregar, eles vão se juntar. O congregar é se juntar em um lugar que em hebraico se chama Armagedon. Veja aí, deixa se é isso mesmo. Apocalipse 16 e versículo 16. Mas veja o que diz o verso 6, porque não são somente Gog e Magog, e não é somente os países africanos, mas vem também países do Oriente Médio nesse contexto geopolítico, militar,
para a última batalha, para a batalha final. Eu estou falando da última batalha no mundo, da batalha final. Da batalha final, a final de tudo. Então olhe para cá e veja. Ó, o verso 6. Gomer e todas as suas tropas, e Bet-Togarma e a casa de Togarma, no extremo norte, e todas as suas tropas, sim, muitas nações estarão contigo. Então a Bíblia, no capítulo 38 de Ezequiel, está descrevendo que não é somente Gog e Magog, não é somente o continente africano, mas vem também partes do continente asiático. E veja que tem uma ligação que diz, e muitas nações, olha o que diz o verso, e muitas nações estarão contigo, possivelmente tigres asiáticos, possivelmente Japão, possivelmente países da América do Sul e da América Central. Olha que situação, que cenário que a Bíblia está descrevendo no capítulo 38 de Ezequiel, e talvez você nunca ouviu falar desse assunto. E qual é o propósito? Qual é o objetivo? Eu disse que se nós tirarmos o nome de Gog e colocarmos o nome da besta, não muda nada, porque o contexto é esse, é o contexto da grande tribulação, é o desfecho da grande tribulação, onde estarão, lá no vale do Armagedon, 200 milhões de soldados. Mas isso está na Bíblia? Isso está. O apóstolo João, me parece que é no capítulo 11 ou é 12 do Apocalipse, ele diz, e eu, João, ouvi o número deles, e ouvi alguém dizer que era 200 milhões. 200 milhões. Ali não é demônio não, tá, irmãos? É soldados que irão para o vale do Armagedon. Veja bem, o propósito de tudo isso. Vamos entender já já qual é o propósito de tudo isso. Mas veja bem, Deus estará permitindo, tá, irmãos? Deus estará permitindo isto acontecer. Vamos lá no verso 9, 38 e verso 9 desse texto. Então tu, todas as tuas tropas e as muitas nações subirão avançando como uma tempestade. Sereis como uma nuvem cobrindo toda a terra. Então o objetivo, o que eles vêm fazendo, é uma devastação nas terras do Oriente Médio, principalmente nas terras de Israel, que pela Bíblia se sabe que os israelitas são chamados do povo especial e escolhido de Deus. Então vem com o propósito de aniquilar, fazendo uma devastação, fazendo uma destruição. E aí, irmãos, não tem quem possa suportar. Imagine uma aliança formada por Rússia, China, União Europeia, Estados Unidos, países africanos, países asiáticos, tigres asiáticos, países sul-americanos. Surge então a palavra que João ouviu alguém dizer dentro do livro do Apocalipse. Que palavra foi essa? Quem é, está no capítulo 13, tá? Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Haverá alguém que tenha esta possibilidade de batalhar contra a besta? De ser semelhante à besta? Veja que a coisa vai ficar muito bem complicada. E eles virão fazendo uma devastação, matando, fazendo todo tipo de atrocidades que você possa imaginar. Gog e Magog, todas essas tropas virão fazendo todo tipo de atrocidades que você possa imaginar e não tem poder e força aqui na terra que possa deter. Então haverá uma devastação. Agora veja o verso 15 do capítulo 38. Acompanha comigo aí. Sim, e virá do teu lugar, lá do extremo norte, tu
e muitas nações em tua companhia, um grande exército montado em cavalos, numerosa multidão de guerreiros. Virão do extremo norte. Virão do extremo norte. Tu e muitas nações contigo. Quando fala do extremo norte, aí você vai ter que dar uma procurada no mapa onde está situado Israel, fazer uma divisão dos pontos cardeais, ou nos pontos cardeais em todo o planeta. Precisa conhecer um pouquinho de geografia para você saber quais são as nações que virão junto com Gog. Porque está dizendo, virão do... verso 15. Sim, virá do teu lugar, lá do extremo norte. Quando a gente vai observar isso, tanto China, quanto Rússia, quanto Estados Unidos, vão se encaixar dentro desse processo, dentro deste pormenor. Então veja, irmãos, que é algo que está dentro das Escrituras e que a gente precisa conhecer, que a gente precisa saber. Eu estou abordando há alguns dias assuntos relacionados à grande tribulação e coisas que vão ocorrer. Pastor, mas Deus está permitindo isso acontecer? Irmão, então a gente tem que arrancar esses capítulos da Bíblia. Se a palavra de Deus é só bênção, cura, dinheiro, se é só isso, então esses textos a gente precisa arrancar, a gente precisa tirar, porque isso não faz parte de Escritura. O que eu estou falando aqui, eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando de Escritura, eu estou falando daquilo que está determinado, e nós vamos ver nesse capítulo 38, que hoje eu só vou abordar o capítulo 38, que isto está realmente determinado. Veja o verso 16. Avançarás contra Israel, o meu povo, como uma nuvem ameaçadora que cobre toda a terra. Nos dias do futuro, quando chegar a hora, eu mesmo te levarei a atacar e invadir minhas terras, a fim de que todas as nações pagãs fiquem sabendo que eu sou quando eu manifestar poderosamente a minha santidade à vista de todos os povos por meio de ti, ó Gog. Então, o que eu estou falando aqui está sendo confirmado. É Deus que vai permitir que Gog e Magog seja levado às terras de Israel. É Deus que vai permitir, assim como ele permitiu a dureza do coração de Faraó. Ele vai permitir a dureza do coração do governante de Gog para que eles se entrelaçem em acordos políticos, em alianças geopolíticas, em alianças militares e suba vindo do norte para as terras de Israel. Venha para as terras de Israel. E lá haverá uma guerra, uma batalha como nunca se ouviu. Haverá a permissão de Deus para que haja destruição. Haverá destruição. Haverá bombas nucleares, possivelmente. Haverá mortes como nunca se viu. É uma batalha, irmãos. É o desfecho da batalha final. E aí surge a mesma pergunta. Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Quem vai se levantar contra ela? Israel estará acuado. Não tem como. Os seus aliados não têm poder, não terão forças para suportar esta situação. Mas aí a coisa vai complicar. Veja bem, porque aí Deus começa a intervir. O período da grande tribulação, veja bem, olhe aqui nos meus olhos e veja o que eu estou falando. Se divide em duas partes. Duas partes. Nós temos o governo do anticristo, o governo de Gog, o governo da besta. Nós teremos esse governo e nós teremos que vai desencadear uma perseguição total contra tudo que se chama Deus e se adora. Vai desencadear uma perseguição total contra Israel. Veja bem. E nós temos a segunda parte, que é a ira de Deus, entre aspas aí,
a suposta ira de Deus sobre esses povos. Quando eles estiverem nas terras de Israel, praticando e já tiverem destruído tantas e quantas e outras nações, e o mundo subordinado a Gog e Magog, e o mundo debaixo da tutela de Gog e Magog, e até festejando Gog e Magog, porque não tem ninguém semelhante a Gog e Magog. Então, Deus vai dizer algo. Eu quero ler com vocês. Verso 19. Em meu zelo, em minha cólera, asseguro que naqueles dias haverá um poderoso estrondo, um grande terremoto em Israel. É Deus que vai começar a entrar em ação. Deus começa agora a entrar em ação em favor do seu povo. Veja que houve uma permissão, Gog e Magog veio, todas as nações subordinadas, e agora Deus começa a entrar em ação. Em meu zelo e em minha cólera, ira, asseguro que naqueles dias haverá um poderoso estrondo, um grande terremoto em Israel. Esse estrondo e esse terremoto não é causado por algo natural. Não é por algo natural. É porque Deus agora está chegando. É porque Deus agora está vindo para pôr um fim em Gog, para pôr um fim naquilo que nós chamamos de grande tribulação. Pastor, a grande tribulação é lá no Apocalipse. Você está pegando o livro de Ezequiel. Estou pegando o livro de Ezequiel e te mostrando que a profecia já está lá atrás para falar de algo que vai acontecer lá na frente. Então haverá um terremoto e um estrondo poderosíssimo. Aí vem Deus dizendo, verso 20: os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todas as criaturas que rastejam pelo chão e todos os seres humanos que estão sobre a face da terra tremerão de medo diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão, os precipícios serão nivelados e todos os muros virão ao chão. Eu não estou brincando, eu estou falando a palavra de Deus. Eu estou falando aquilo que está determinado na profecia. Eu queria um maior número de pessoas ouvindo esta palavra e participando dessa live, mas se não estão, é porque a palavra não é para eles. A palavra é para quem está ouvindo agora e quem ouvirá depois. Se não servir para você, pode descartar. Eu não estou preocupado com isso. Não serviu para mim, então descarta. Para mim serve. Então Deus está dizendo, os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, as criaturas que rastejam pelo chão, todos os seres humanos que estão sobre a face da terra, tremerão diante da minha presença. Porque aquilo que nunca falaram para eles, eles verão. Ocorrerá um poder. Agora, não tem mais aquela palavra, quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Chegou alguém que tem mais poder do que a besta. Chegou alguém que tem poder acima de tudo. Chegou alguém supremo. Chegou alguém soberano que vem de fora, que vem dos céus. E ele chega para colocar ordem na bagunça que vai estar. Pastor, então haverá guerra? Haverá. Pode escrever aí, guarde essa gravação e pode me cobrar. Haverá guerra. Haverá uma batalha final. É a do Irã contra os Estados Unidos? Não, esqueça isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? Então veja, Deus está dizendo a coisa vai ficar feia porque eu estou chegando para colocar ordem. E quando Deus chega, irmão, ele coloca ordem.
Só que é quando ele quer. É no momento dele, é no Kairos, é no tempo dele, presbítero Ivanildo, irmão Abimael, é no tempo de Deus, não é no meu tempo, Juvenildo, não é no tempo que eu quero, não é no tempo que eu preciso, é no tempo de Deus. Aí ele chega e coloca a ordem na casa. Veja bem, aí ele continua falando, ó o verso 21, ó o que diz o 21, então convocarei a espada do meu juízo contra Gog em todos os meus montes. Palavra de Javé, o soberano Senhor. E a espada da guerra de cada um será contra o seu próprio irmão. Olha que situação. Aí o verso 22 que eu quero colocar aqui e quero que você preste bastante atenção, porque tem aqui nesse verso 22 uma revelação profunda, algo profundo que poucos observam ou viram. Vejam, executarei juízo e condenação sobre ele. Ele é Gog, ele é a besta, ele é o anticristo. Executarei juízo e condenação sobre ele com doenças contagiosas. Olha aí, ó. Executarei juízo e condenação sobre ele, com doenças contagiosas. Mas não é só isso não. E derramamento de sangue. Desabarei terríveis tempestades de chuva, granizo, fogo e enxofre ardente sobre ele. E todo o seu exército também será atingido. O mesmo ocorrerá sobre as nações que estarão com ele. Irmãos, o anticristo vai exercer um domínio universal e terrível, mas não tenha medo não. A gente serve a um Deus eterno, a um Deus vivo, a um Deus que tem controle e que tem poder e que tem domínio sobre tudo. Deus não perdeu e nunca vai perder o domínio e o controle da situação. Olha o que ele diz. É revelação profunda. É revelação de Deus. Executarei juízo e condenação. E isso não é só sobre o exército que está lá, não. E as nações que estão aliadas a Gog. Veja bem. Veja muito bem. E as nações que estão aliadas a Gog. Executarei juízo e condenação sobre eles com doenças contagiosas. Eu estou usando a tradução King James. Com doenças contagiosas e derramamento de sangue. Ponto e vírgula. Desabarei terríveis tempestades de chuva. Vírgula. Granizo. Vírgula. Fogo e enxofre ardente sobre ele. Vírgula. E todo o seu exército também será atingido. Ponto e vírgula. Ainda não terminou. O mesmo ocorrerá sobre muitas nações que estarão com ele. Não haverá moleza. Eles podem se esconder, eles podem entrar em buracos, eles podem entrar em... fugiu da mente o nome que se dá aos buracos... Os bunkers, desculpe, eles podem entrar nos bunkers, podem entrar, tem bunker, você não está sabendo, mas tem bunker para 20 mil pessoas para ficar por 10 anos. Já estão construídos, são 5 bunkers, hoje tem 5 bunkers que abriga 20 mil pessoas por 10 anos. Os donos do mundo, eles podem entrar lá, aí Deus faz desabar sobre eles, não haverá moleza, não haverá moleza. Não tenha medo de Gog, não tenha medo da besta, não tenha medo do anticristo, maior é o que está conosco. Deus está dizendo, eu vou exercer um juízo sobre ele. Esta é a verdade nua e crua. Eu vou exercer juízo sobre ele. E aí eu vou concluir essa palavra. Olha o verso 23. Por que Deus vai fazer isso? Porque o intento da besta, do anticristo, de Gog, é domínio mundial. Trazer todo mundo debaixo de um jugo, sem a participação de Deus em nada. É o homem querendo ser
igual a Deus. É o homem no centro. Aí Deus está dizendo, eu vou mostrar para eles que não será assim. Eu vou mostrar para Gog que não é desse jeito. E aí vem o verso 23. E assim demonstrarei a minha magnificência e a minha santidade, e me farei conhecido aos olhos de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Olha, pega aí, irmão, pegou a palavra? Então eles saberão que existe um Deus nos céus. Então eles saberão que existe um dominador eterno, que existe um Senhor, que tem o controle, que tem o comando, que sabe o que deve ser feito e que nada fugiu do seu comando. Então ele vai dar corda para que Gog e Magog execute o seu intento. E na hora certa, ele vai puxar. E quando ele puxar, Gog e Magog vai se enforcar. Você entendeu a palavra? Vocês entenderam a palavra, irmãos, nessa noite? Eu abordei o capítulo 38. Eu vou abordar ainda o capítulo 39. Esta palavra é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Eu sei que você queria estar ouvindo uma palavra de bênção, mas se esta palavra não for palavra de bênção, aí eu não sei, não entendo mais nada. Eu não sei, talvez você queria uma palavra que viesse te ajudar, mas eu quero te dizer então, Deus está com você. Deus está contigo. Ele não te abandonou. Ele não vai te abandonar. Levante a tua cabeça. Levante a tua autoestima. Não saia da presença de Deus. Não tenha medo da morte. Não tenha medo do anticristo. Não tenha medo da grande tribulação. Deus nos dará o escape. Deus nos dará o escape. Faça a sua parte. Continue adorando. Continue orando. Continue buscando. Continue pedindo. Continue intercedendo. Continue amando. Continue buscando nos céus. E deixa que a outra parte Deus vai executar. Se alguém tiver algum questionamento dentro desse capítulo 38, que faça agora. Agora, você tem aí 3, 4 minutos para fazer esse questionamento. E eu estarei explicando para nós fazermos o desfecho desse culto. Orando e agradecendo a Deus. E dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Alguém tem algum questionamento? Se tem, deixe aí, por favor, em nome de Jesus. O desfecho de tudo isso é estarrecedor. E você vai ver no próximo culto, no capítulo de número 39 de Ezequiel. Mas se você quiser, você pode fazer a leitura sistemática, bem organizada, do capítulo 38 e do capítulo 39 do profeta Ezequiel e compara com os acontecimentos globais que virão. E compara com o Apocalipse e outros pormenores, que você vai ver que nós estamos falando aqui a verdade. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e te livre do mal. Essa gravação aqui você pode encerrar, filho. Então, irmãos, nós ministramos